Olá, graça e paz. Eu estava aqui aconselhando algumas vidas e senti o desejo de gravar esse vídeo e deixar uma palavra para o seu coração. Pois talvez você esteja passando por um momento de extrema dificuldade, talvez você esteja passando por um problema muito difícil aos seus olhos, um problema muito grave, né? Talvez até algo impossível para você. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas e eu creio que Deus, ele quer agir na sua situação, ele quer intervir na situação que você está vivendo, que você está passando. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo de número 24, o versículo 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe, irmãos, a gente passa por muitas situações difíceis aqui nessa terra. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus não prometeu que seria fácil, que a vida seria só de flores, mas ele nos alertou que nós passaríamos por aflições. Aflições essas que ele próprio passou por muitas aflições e muitas situações, com certeza mais difícil do que as situações que nós temos vivido, né? Porque quem suportaria o que Cristo suportou? Mas ele suportou tudo isso por nós. Ele nos deu força, ele nos garante a vitória, ele nos deu a vitória, ele é a nossa força. E nós também podemos suportar as aflições desta terra, as aflições que nós temos passado, que nós temos vivido. Mas nós temos que usar a nossa força. E a nossa força não vem do nosso braço, a nossa força vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E no dia da angústia, no dia da opressão, da perseguição, da prova, da dificuldade, no dia que o inimigo vem para nos atacar, a gente não pode se mostrar fraco, a gente não pode se mostrar frouxo. Pelo contrário, a gente tem que lutar, resistir, a gente tem que usar a nossa força que vem do Deus Todo-Poderoso, que já nos deu a vitória em todas as coisas, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nessa situação que você está passando, que você está vivendo, se você se mostrar uma pessoa fraca, se você se mostrar uma pessoa frouxa, se você se entregar, a tua força realmente será pequena, você realmente será fraco, você realmente será desprezível aos olhos do inimigo. Mas se você se mostrar forte, se você lutar, se você resistir, se você enfrentar, então a sua força será grande, porque o poder de Deus estará sobre a sua vida, garantindo a você a vitória. Observe, irmãos, a história de Davi e o gigante Golias. Às vezes, irmãos, olhe só, preste atenção. O problema aos nossos olhos talvez possa ser muito grande, mas aos olhos do nosso próximo, que de repente está enfrentando o mesmo problema que a gente, de repente possa ser apenas um problema pequeno, uma simples coisa. Como assim, pastor? Para me entender melhor, eu vou te explicar. Olha só, Davi e o gigante Golias. Davi está diante do gigante, mas pela visão de Davi, aquele gigante não era nada. Pela visão de Davi, aquele gigante poderia ser derrotado. Pela visão de Davi, aquele gigante era como qualquer um outro homem. Não era mais forte, não era poderoso, não. Pela visão de Davi, aos olhos de Davi, aquele gigante, aquele problema não era nada. Comparado ao Deus de Davi, ao Deus que Davi confiava, ao Deus que Davi servia. Só que aos olhos dos soldados de Saul, o gigante Golias era um homem poderoso. Aos olhos dos soldados de Saul, era impossível derrotar Golias. Então entenda uma coisa, aos olhos de Davi, aquele problema não era nada. Para Deus não era nada. Aos olhos dos soldados de Saul, aquele problema era impossível de ser resolvido. Ninguém poderia destruir aquele gigante. Ninguém poderia derrotar. Então, eu pergunto para você nesse momento,
Como está a tua visão diante do seu problema? Como está a tua força diante do seu problema? Eu torno a dizer, se você se mostra frouxo no dia da angústia, pouco será a tua força. Agora, se você tiver a visão de uma pessoa de fé, de uma pessoa que confia em Deus, de uma pessoa que sabe que Deus é maior do que o seu problema e que a sua força está no Senhor, você vai vencer, você vai superar, você vai destruir esse gigante vai cair por terra na sua vida. Não tenha a visão como a visão dos soldados de Saul, tenha a visão como a visão de Davi. Diante desse problema, diante dessa dificuldade, diante dessa luta, levante-se, lute, porque você é forte, você tem força, sua força vem do Deus Todo-Poderoso e com Deus você é imbatível, com Deus você é invencível, Deus não perde batalha. Agora, se você estiver sem Deus, certamente você vai se achar muito fraco, você vai se achar frouxo e a sua força será pequena. Diante da situação que você está vivendo, diante desse problema, diante dessa luta, levante-se, lute, enfrente o gigante, coloque a sua força no Senhor, porque Ele é poderoso, Ele criou os céus e a terra, Ele pode te dar vitória nessa situação. Amém, querido? Amém, querida? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. No dia da angústia, no dia do desespero, no dia da provação, não se mostre frouxo, se mostre forte. Confie no teu Deus e enfrente o teu gigante. Ele vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.